Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Príncipes e princesas de Deus, eu tenho uma palavra de Deus e vou te entregar ela neste exato momento. Homem de Deus, mulher de Deus, príncipe de Deus, princesa de Deus, servos do Deus Altíssimo, temos que tomar muito cuidado com os elogios. Não. Vou repetir para que tu venhas entender melhor. Eu disse, temos que tomar muito cuidado com os elogios. Às vezes, um elogio é uma cilada. Tem elogios que são ciladas. Tem elogios que são armadilhas. O mestre dos mestres, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, certa vez ele proferiu para os seus discípulos uma palavra, e esta palavra se encontra em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 23. Jesus, se expressando, disse assim: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Então fica esperto, homem de Deus. Fica atenta, mulher de Deus. Temos que tomar muito cuidado com os elogios. Às vezes, um elogio é uma cilada. Às vezes, um elogio é uma armadilha. Tem elogios que são ciladas. Tem elogios que são armadilhas. Quando eu mergulho no rio das letrinhas de Jeová, quando eu medito nas escrituras sagradas, eu vejo Deus usando o profeta Isaías poderosamente e falando assim para a nação de Israel. Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 8, Deus fala e fala gostoso, dizendo assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Muito cuidado com os elogios.
Temos que tomar muito cuidado com os elogios. Às vezes, um elogio é uma cilada. Tem elogios que são ciladas, tem elogios que são armadilhas. Queridos, se o diabo não puder usar o fracasso para derrubar você, ele usará o sucesso. Tome muito cuidado com a soberba. A soberba é a sala de espera do fracasso. Cuidado, muita cautela. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro dos Adágios, lá no livro dos Provérbios, no capítulo de número 29, versículo de número 23, lá você vai encontrar a seguinte frase, a seguinte palavra: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Em outra tradução, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Assim está escrito na palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios, no capítulo de número 11, você vai perceber o sábio Salomão se expressando de uma forma maravilhosa. Capítulo 11, versículo de número 2. Salomão disse assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Muito cuidado, muita cautela. Se o diabo não puder usar o fracasso para derrubar você, ele usará o sucesso. Tome muito cuidado com a soberba. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18. Lá você vai ler esta palavra que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, em outra tradução, a Bíblia nos diz assim, lá no livro dos Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18. A Bíblia nos diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Então, muito cuidado. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Wisno Kaulutsni Purstisni e Pursni Rayoshai. Cuidado, a soberba é a sala de espera do fracasso. Temos que tomar muito cuidado com os elogios.
Às vezes um elogio é uma cilada. Tem elogios que são ciladas. Tem elogios que são armadilhas. Satanás é astuto. Através de alguns elogios, no seu coração pode surgir a soberba, o orgulho. E você deve tomar muito cuidado com o orgulho, porque a Bíblia vai nos dizer que a soberba da vida não vem do Pai. Lá em 1 de João capítulo 2, versículo de número 16, a Bíblia vai nos dizer que a soberba da vida não vem do Pai, não vem de Deus. Muito cuidado com a soberba. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro dos Provérbios, no capítulo de número 8, versículo de número, aleluia, 13. Você vai ler esta palavra tremenda que diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Tem muitas pessoas por aí prepotentes, exaltadas, orgulhosas, pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto, pessoas altivas, pessoas orgulhosas. É um perigo. A soberba é a sala de espera do fracasso. Se o diabo não puder usar o fracasso para derrubar você, ele usará o sucesso. Tome muito cuidado com a soberba. Tome muito cuidado com os elogios. Cuidado para Satanás não encher o teu coração de orgulho. 42 de Isaías, versículo 8, já li. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a homens. Deus não dá a sua glória a seres humanos. A glória pertence a Deus. Humildade. Quem não tem um coração de servo não serve para liderar. Liderar é ser servo dos servos. Quem não pratica a humildade e a mansidão não é parecido com Jesus, não aprendeu com Jesus, não é uma cópia de Jesus. Todos aqueles que almejam, que desejam ser uma cópia de Jesus, pratica a mansidão e a humildade. Queridos, quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humilde seremos. Dê uma olhadinha diagonal, horizontal e vertical. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam.
Então, quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humilde seremos. Quando você vê alguém prepotente, quando você vê alguém exaltado, orgulhoso, altivo, não é? Cheio de sei lá para que essas coisas, tá faltando comunhão com Deus na vida desta pessoa. Deus não se impressiona com dons, Deus não se impressiona com talentos. Nem todo mundo que Deus está usando, Deus está aprovando suas atitudes, seus comportamentos, sua vida, seus frutos. Tem gente que precisa descer, tem gente que precisa se humilhar, tem gente que precisa, não é, abandonar, largar o orgulho. O orgulho vai deixar ele numa situação muito complicada. Então vigia, muita vigilância. O conhecimento sem a sabedoria envaidece. Sabedoria não é ausência de conhecimento, mas a aplicação correta do conhecimento. Muitas pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Uma pessoa pode ser culta e ser tola, outra pessoa pode ser iletrada e ser sábia. Muito cuidado, muito cuidado. Todo aquele que se preocupa em ser uma cópia de Jesus pratica a humildade e a mansidão. Ele disse em Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 29: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você não conhece as Escrituras Sagradas? Leia 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 5. Leia Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Lá você vai descobrir que Deus se apresenta como adversário dos exaltados. Os exaltados, os orgulhosos, os prepotentes, sempre querem chegar longe, mas Deus se apresenta no meio do caminho, na frente deles, como seu adversário. E a Bíblia nos diz lá em Isaías, Deus falando: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? A Bíblia nos diz que Deus ele fere e que Deus ele sara. A Bíblia nos diz que Deus ele mata e que Deus ele dá a vida. A Bíblia nos diz que Deus abate, mas também exalta. Saberão todas as árvores do campo, diz o Senhor, que eu abati a árvore alta e elevei a baixa. Fiz com que a árvore verde ficasse seca e fiz com que a árvore seca ficasse verde. O orgulhoso quer chegar longe, mas Deus diz assim para ele: eu sou seu adversário
e não vou deixar você chegar aonde você quer chegar, porque eu não me agrado do orgulho, do orgulhoso. Então Deus se apresenta como adversário dos exaltados. Satanás queria chegar no trono de Deus. Deus não permitiu, abateu ele, e ele se encontra numa situação muito difícil. Deus é inimigo dos orgulhosos. Queridos, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O soberbo pode ter tudo aqui na terra, só não terá a graça de Deus sobre a sua vida. Anahayo, diwitsnich, deragaoi meni heri shine, ekitsni, lorogos, menahayo shine, kawi, yustitian no hui mihayo shine. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento acerca de Deus. Minha oração é esta: Deus, eu vou te conhecendo e vou te fazendo conhecido. Sempre precisamos de conhecimento. Bendito seja o nome de Jesus. Busque conhecimento, mas não muito, senão dá vontade de chorar. Você fica sabendo de tanta coisa acerca de Deus e de tanta coisa acerca de você, que você diz assim: meu Deus, falta tanto em mim para eu chegar aonde tu queres que eu chegue. Cuidado com os elogios. Tem elogios que são ciladas. Tem elogios que são armadilhas. Tem elogios que são setas, laços de morte. A soberba é a sala de espera da ruína, da desgraça. Satanás quer encher o teu coração de orgulho, mas Deus quer encher o teu coração da sua palavra, para você abrir a sua boca e dizer: a palavra está escondida no meu coração. O meu coração arde com palavras boas. Deus quer encher o teu coração da palavra dele, para você, quando abrir a sua boca, proferir palavras que vai glorificar o nome dele, pois a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Anahayo, Yuvitsti, Burst, Ties, Ritzer, Burstitium, Rimmer, Nigerian, we Rustis, it comes to Rosium, Madden, Hiwi, Burr, Chewy, Rodnahayo, Shine, we can shit in roots in her chime, with a Halikiri, Ludion, Shai, Uridion, Shimini, Hiwi, Judy, Burstitium, Minahayo, Shudigio, Manahayo, Lithium, Nikewi, Nihayo, Shine. Eu quero ser boca de Deus. Neste exato momento, eu vou profetizar
de olhos abertos, sem medo de errar. Recebe aí esta palavra. Deus vai te usar muito neste planeta Terra. Deus vai te dar autoridade, com muito poder, com muita ousadia. Deus vai te encher de uma forma espantosa que vai causar espanto a muitos. Deus vai soprar o teu nome em vários lugares, em cidades que você nunca pensou em ir, você irá. Teu nome vai sair até para fora do seu próprio país, será comentado até em outros países. Porém, anda pelo caminho da humildade, porque o Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. A Bíblia nos diz que Ele é o justo juiz. A um Ele exalta e a outro Ele abate. E a Bíblia nos diz que Ele exalta os humildes, mas abate os exaltados. A Bíblia nos diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Receba esta palavra, é de Deus, não é? Toma posse desta palavra, é de Deus. Compartilha. Muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Tome cuidado, muito cuidado com os elogios. Tome cuidado, muito cuidado com os elogios. Às vezes, um elogio é uma armadilha, não é? Alguém malicioso, sendo instrumento de Satanás, te elogiando, dizendo: homem de Deus, mulher de Deus, tu és uma bênção. Aí você não vigia, teu coração vai ficando inchado, você vai ficando orgulhoso, prepotente, vai saindo do centro da vontade de Deus. Cuidado, a soberba é a sala de espera do fracasso. Se o diabo não puder usar o fracasso para derrubar você, ele usará o sucesso. Tome muito cuidado com a soberba. A palavra de Deus nos orienta a sermos humildes. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humilde seremos. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos diz, em 1 de Pedro, capítulo de número 5, deixa eu ler este versículo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. 5 e 5, a Bíblia nos diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, em outra tradução, e vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos.
que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então a Bíblia nos diz que Deus se apresenta como adversário dos exaltados. Seja prudente, eu não quero Deus como meu adversário. Eu não quero Deus como meu inimigo. Eu não quero que Deus seja meu inimigo. Eu quero Deus como meu amigo mais chegado, meu amigo fiel, um amigo que não me decepciona. Não quero Deus como meu inimigo. Então segura esta palavra, guarda esta palavra. A Bíblia nos diz assim: bem-aventurados os humildes, porque eles serão exaltados. Oh, glória! Nanahai, Yuyon Chanom, Kaloim, Teragawasu, Tarkaino Hiwika, Sweet Nich, Kanão Alo, in the Hiwika, we sit nai. Nanahai, Olurig, Wisnitio, bin Hiwi, Saini, Kewi, Lurig, Witio. Eu sinto Deus nesta palavra. Receba esta palavra, compartilhe. É de Deus, não é? Deus abençoe a todos. Que Deus ajude a todos. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. Meus amores, meus amados, príncipes e princesas de Deus, servos do Deus Altíssimo, receba esta palavra de Deus. Esta palavra é de Deus, não é? Tema a Deus, seja simples, seja humilde, não é? Seja humilde, seja simples. Não deixa Satanás encher o teu coração de orgulho. Não deixa Satanás encher o teu coração de soberba. Vigia. Deus vai te usar muito na terra dos viventes. Mas quanto maior for a tua intimidade com Deus, tua comunhão com Deus, seja mais humilde.